Queridos irmãos e irmãs, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor seja com você, seja com sua casa. Durante esses próximos 4 domingos, nós vamos estar iniciando uma nova série sobre o que nós cremos. Em especial, vamos estar tratando a respeito do mundo espiritual, da realidade espiritual e da batalha espiritual. Hoje você irá entender a importância disso, hoje você irá compreender algumas coisas que talvez não estejamos percebendo que está por trás dos acontecimentos, e eu peço a sua atenção, eu peço a sua oração nesse momento, que você dobre o seu coração e também mantenha os seus ouvidos atentos para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um tempo em que temos a oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, que a Tua unção, que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, em especial sobre cada ouvinte nesta manhã, para que possamos todos sermos edificados na Tua Palavra. Nos abençoa na condução destes ensinamentos, para que sejamos verdadeiramente acrescentados pelo Senhor, que faz tudo em todos. Meu querido e minha querida, eu quero apresentar para vocês o tema que nós vamos trabalhar durante esses 4 domingos, e é este tema aí, os filhos da luz contra o império do mal. Bem emocionante esse tema aí, não é? Eu espero que você esteja assim, com um desejo realmente de aprender sobre esse assunto, porque esse assunto é de fato muito importante, talvez mais importante do que você imagine. E durante o dia de hoje, em especial, eu quero trabalhar esse subtema, a origem do mal e o seu império. Você consegue imaginar por que o mal existe? Por que nós, o Deus, nosso Deus que é bondoso, que é bom, permite que o mal aconteça? Muitas vezes nós somos perguntados a esse respeito, muitas vezes inclusive por pessoas que não creem em Deus e utilizam esse argumento para dizer que se Deus de fato existisse ou fosse bom, ele não deixaria que o mal acontecesse. Será que é realmente assim? Primeiro eu gostaria de começar pensando no nosso imaginário. Muitas vezes nós imaginamos o mal de uma determinada forma e ele não é bem assim. Por exemplo, nós imaginamos como filmes de terror, né? Nós imaginamos como filmes de magia, em que de um lado nós temos um ser tenebroso, né? Nós temos um indivíduo ou uma força maligna que é muito poderosa, que começa a dominar todas as coisas, então tem muito mais força, tem muito mais vigor, né? Nós temos aí o filme do Harry Potter, né, que teve mais de 8 sequências de filmes, mostrando a vida de um garotinho que então vai cada vez mais acreditando na sua força, acreditando na sua capacidade de se desenvolver, né, na arte mágica, e acaba então ganhando tanta confiança que isso se reverte, né? Torna-se então alguém surpreendentemente poderoso para vencer o Voldemort, essa figura absolutamente poderosa nas artes mágicas, muito mais experiente, muito mais poderoso. Será que a coisa é mais ou menos assim? Será que é dessa maneira que o bem vence o mal? Será que é dessa maneira que nós podemos ver, então, a vitória daqueles que são bondosos, daqueles que fazem as coisas boas, das pessoas de Deus com as pessoas do mal? Ou será que estas coisas elas são um pouco acinzentadas? Será que existe esse preto no branco, trevas e luz, da forma como muitas vezes nós acreditamos? É importante nós entendermos que de certa forma, sim, né? De certa forma, sim. Nós vivemos numa realidade dicotômica. De um lado nós temos o mal, de um lado nós temos o bem. De um lado nós temos um Deus bom,
De um outro lado, nós temos forças das trevas que trabalham exatamente contra este bem, contra este Deus bom a quem nós servimos. E o importante de tudo isso, ainda que nós não sejamos como os antigos que criam uma seita antiga chamada maniqueísmo, acreditava em uma igualdade de forças, ou seja, que esse mal é do tamanho do bem, e na medida em que nós alimentamos o bem, nós fazemos com que o mal saia de cena, ou o mal se torne menos poderoso, como se pudéssemos reger o mundo a partir da quantidade de atitudes que nós tomamos para um lado e para o outro. Nós sabemos então que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, ou seja, todo poder está em suas mãos. E é por conta disso exatamente que nós, muitas vezes, ou algumas pessoas, não conseguem entender por que todo esse poder, por que todo este bem, ele muitas vezes não prevalece. Porque num mundo em que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, este Deus que governa sobre todas as coisas, deixa que o mal, ele muitas vezes aconteça e em muitos lugares até prevaleça. Então, desde já, é importante você compreender a necessidade de nós entendermos isso. Até para sabermos como responder a essas coisas, para sabermos como nos posicionar diante destas coisas. E a palavra de Deus nos adverte com relação a isso. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 5, verso 20, ele diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. A palavra do Senhor está nos advertindo muito claramente que nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Portanto, precisamos entender bem o que uma coisa significa e o que outra coisa significa. Da mesma maneira, nós temos o escritor de Hebreus nos dizendo, no capítulo 5, de fato, embora a esta estatura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus e estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós estamos diante de um texto que nos leva a compreender que a maturidade cristã nos leva a discernir o que é bom e o que é ruim. Que nós, muitas vezes, não conseguimos diferenciar aquilo que vem de Deus daquilo que não vem de Deus, aquilo que é correto e que agrada a Deus daquilo que não é correto, não agrada a Deus. Por mais que conheçamos as Escrituras, muitas vezes, nós não sabemos, inclusive, discernir em determinados ambientes qual é a coisa que Deus quer, qual é que é aquilo que é bom para que seja feito, né, dentro do ambiente da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, dentro desse ambiente, meu querido e minha querida, é importante você entender que há um discernimento espiritual dado por um dom do Espírito Santo, chamado dom de discernir os espíritos, mas também pelo tempo, em razão do exercício, em razão, inclusive, do interesse pelo assunto, nós podemos, então, ter a capacidade, ou desenvolver a capacidade diante das coisas, diante das coisas que vêm adiante de nós, dos desafios, discernirmos pela maturidade cristã o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal. Isso é muito importante você compreender. Então, é importante nós entendermos que existe realmente este mundo. Existe realmente este mundo paralelo, este lugar onde forças se cruzam para as lutas, para coisas que, de fato, nós às vezes não sabemos. Né? Não sabemos se algumas decisões
que estão acontecendo nesse exato momento, no ambiente de poderosos, no ambiente de pessoas importantes e de decisões importantes, se não há algo espiritual acontecendo que influencia essas decisões. E nós temos então o apóstolo Paulo nos mostrando que isso é um fator importante, essa luta espiritual de seres que estão em patentes altas do ambiente espiritual e inclusive alguns deles influenciados ou absolutamente dispostos a praticar maldades e de forma inclusive muito inteligente. É isso que nós vamos ver em Efésios, no capítulo 6, verso 12, um texto tão conhecido, diz a palavra de Deus: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu quero chamar a sua atenção para o significado dessa palavra dominadores. Dominadores é cosmocrator, que quer dizer uma espécie de inteligência militar do mundo espiritual do mal. Essa palavra, grosso modo, ela cosmo, que quer dizer mundo, né? E krator, de onde vem cracia, né? Os governos, seriam dominadores ou governadores do mundo, mas na época ela era utilizada especificamente para pessoas especiais que tinham capacidades especiais, inclusive militares, e que tinham a capacidade então de, através da sua inteligência, tomar decisões, envolver pessoas que igualmente sábias para tomar decisões. Grandes líderes são cosmocrator, né? Então, assim, grandes sujeitos importantes que lideram, então, outros sujeitos ou mobilizam outros sujeitos a fazerem aquilo que são as suas ideias, que são as suas percepções para conquistarem aquilo que eles querem. Então, nós podemos entender que a palavra de Deus nos chama a atenção de que existem indivíduos espirituais, sujeitos espirituais do mal, que atuam maquinando coisas importantes para influenciar culturas, para influenciar comportamentos inclusive de pessoas importantes, de organismos importantes no mundo. E nós precisamos estar atentos para isso. Nós não podemos ignorar que muitas das coisas que acontecem no mundo acontecem sob essa influência do mal, essa influência exatamente de praticar os intentos do mal, que é o intento de matar, o intento de roubar e de destruir as pessoas, as famílias, os planos de Deus. Mas de onde vem então esse mal? É importante nós entendermos que isso é um fato, a Bíblia relata que existe este ambiente do mal, mas de onde ele vem? Qual a sua origem? Sendo, como vimos no início, que o nosso Deus, ele é bom. Não é? De onde vem, então, este mal? Primeira coisa, nós precisamos entender, não vem de Deus. Não vem de Deus. Deus não produz mal em si mesmo, porque ele é essencialmente bom. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmos, capítulo 106, verso 1. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Em essência, Deus é bom e misericordioso. Então, a sua bondade é algo característico. Então, vamos ver aqui que nós estamos tratando não de bem, mas de bom, tá? E este bom, cujo oposto é mal com U, é o que Deus é em essência, né? Bondade é aquilo, ou maldade tem a ver com a essência, tem a ver com algo interior. E bem ou bondade, fazer coisas boas, é a consequência de quem é bom por essência. Da mesma forma que, tendo essência do mal, pratica-se maldade, né? Mal com L. Pratica-se, então, atos
de maldade. A maldade que acontece no mundo, algumas vezes, pode ser fruto exatamente de pessoas más, de pessoas perversas, ou de espíritos, nesse caso, do mal, perversos em essência, que tem a sua essência deteriorada, e por ter a sua essência deteriorada por este mal com U, né, este mal essencial, ela então pratica a maldade, né, com L, o mal com L. Então, nós temos que o Senhor é essencialmente bom. E temos também a clareza de que tudo que Deus faz também é bom. Olha só o que diz Gênesis no capítulo 1, verso 10, chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Nós vemos isso em todo o ambiente da criação. Todos os momentos da criação, nós vemos então Deus dizendo, olha, eu fiz isso, fez aquilo, e haja luz, e haja isso, e viu Deus que era bom. É o tempo inteiro Deus olhando para aquilo que faz e dizendo é bom. Então nós precisamos entender que, essencialmente, além de Deus ser bom, tudo que ele fez, essencialmente, também foi bom. E sendo bom, produzia o bem, né? Produzia o bem. Temos outro texto que vai dizer que não só Deus ele viu tudo quanto tinha feito e era bom, mas viu que era muito bom. Então, assim, Deus foi fazendo as coisas na sua criação e foi vendo, olha, isso é bom, isso é bom. Aí depois que ele viu tudo, ele falou assim, não é só bom não, é muito bom. Então veja, além de Deus ser bom, tudo que ele faz é bom. E aí fica mais difícil a gente entender a questão do mal, não é? De onde é que surge esse tal desse mal, já que Deus é bom e tudo que ele faz também é bom. Eu queria chamar a sua atenção para você compreender que talvez esta pergunta não seja a melhor. Ou seja, de onde vem o mal é importante, mas saber se Deus, por exemplo, criou o mal, a gente fica pensando assim, olha, se Deus criou tudo, então ele criou o mal também. Nós vamos entrar nisso aí. Mas veja, a gente confunde as coisas e talvez não seja o mais interessante para nós compreendermos esse fator. Eu vou dar um exemplo para você. Se você entende que Deus, por exemplo, criou o pecado, faz sentido? Faz sentido Deus criar Então ele criou o pecado para exatamente as pessoas caíssem? Ou, por exemplo, ele criou a prostituição. Faz sentido você... Então, assim, olha, Deus cria as coisas boas, ou seja, Deus criou o sexo, ou seja, Deus criou o casamento para que fosse praticado o sexo dentro desse ambiente. Mas o que é que acontece? A prostituição é uma deturpação daquilo que Deus fez. Então, Deus não criou a prostituição. Deus criou o sexo e o casamento, e há pessoas que deturpam isto que é a vontade de Deus, tornando-a em outra coisa pecaminosa, que é a prostituição, que é a venda do seu próprio corpo. Então veja, minha gente, que não há que se dizer da mesma forma que Deus tenha criado o mal, ok? O mal, ou qualquer um destes males que eu citei aqui, a prostituição, ou o assassinato, Deus criou o assassinato, não faz sentido, entende? Então nós precisamos compreender que não é neste sentido que, inclusive, alguns textos bíblicos falam sobre a criação do mal, e nós vamos ver aqui. Mas há algo que você precisa compreender. Se Deus não cria este mal, ou seja, se Deus só cria as coisas boas e o mal é acarretado exatamente de alguma coisa, já vamos entender aqui, que se opõe a este bem. Ou seja, alguma atitude que vai de encontro a este bem estabelecido por Deus. Que tipo de coisa faria com que o mal fosse possível? Porque dentro do ambiente em que todas as coisas são boas, então naturalmente produziriam bem, que tipo de coisa tornaria possível
que o mal fosse feito. E não há outra opção a não ser compreendermos que os seres criados por Deus, seres inteligentes, ou seja, os anjos e os homens, foram criados com vontade. Esta vontade pode ser estabelecida contrária ou a favor da vontade de Deus. A vontade com V maiúsculo, a vontade boa, perfeita e agradável. Então, queridos, é importante que vocês compreendam que é exatamente o fato de Deus ter programado o ser humano para que ele pudesse ter escolha que faz, então, do ser humano e dos anjos seres passíveis de praticarem o mal, seres passíveis de, inclusive, se tornarem intrinsecamente ou dentro de si seres perversos. E tem um texto que fala sobre isso, perceba muito claramente, Mateus capítulo 23, verso 37, Jerusalém, Jerusalém. Isso é Jesus falando como profeta, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Olha que nós estamos aqui diante de um texto muito claro em que a vontade de Deus era reunir os filhos de Israel. A vontade de Deus era carinhosamente estar junto, estar próximo, amalgamado e abraçado aos filhos de Israel. Contudo, o que eles fazem? Eles exatamente não querem. E não querendo, não se podia fazer aquilo que Deus colocou como possibilidade. Ou seja, Deus quer uma coisa, mas aqui ele é contrariado pela vontade humana. Não há que se... Aqui é possível, é cabível, nós compreendemos que há uma vontade de Deus acima de todas as coisas, que torna o seu ambiente da soberania e que no final das contas talvez ele tivesse planejado isso. Aqui não é a questão, mas a questão é nós compreendermos que os seres humanos e os seres angelicais, os seres espirituais, eles foram criados com vontade e por conta dessa vontade a oposição a Deus torna-se possível e a partir dessa oposição que aparece o mal. Então nós temos que algumas pessoas podem argumentar, mas a Bíblia fala que Deus criou o mal, tá? Vamos ver em que sentido? Você pode abrir a sua Bíblia, mas está projetado aí, você vai ver o texto de Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Nós temos uma tradução, né, a tradução Almeida Corrigida Fiel, que traduz o texto assim. Mas perceba que esse mal é com L, tá? E nós temos outra tradução, que é a NVI. Preste bem atenção como está traduzido na NVI. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Mal aí, minha gente, está no sentido das fatalidades. Ou seja, preste atenção. Deus, ele rege todas as coisas e muitas vezes utiliza, ou seja, uma fatalidade, uma desgraça, como está descrito aqui no texto, tá? Para que as coisas aconteçam segundo o seu plano, segundo o seu propósito. E muitas vezes essas fatalidades, elas pegam todas as pessoas. Veja bem, não é só o bom, não é só o ruim. Perceba que, por exemplo, nós estamos diante de uma pandemia. Não foram só os incrédulos que pegaram essa pandemia, né, que pegaram essa doença, foram também muitos crentes. Então, os problemas, ou seja, as fatalidades, elas acontecem para maus e para bons. Elas acontecem a todos. É este mal que está sendo colocado aqui. Não é o mal íntimo que causa, inclusive, os outros males, as outras coisas terríveis que acontecem no mundo, nem tampouco, ou muito menos, o pecado. Você compreende? Então, o que está se falando aqui é o seguinte, vamos imaginar aqui que Adão, por exemplo, ele pudesse tomar uma topada. De quem é a culpa da dor da topada de Adão?
mas pode ser a sua também. De quem é a culpa disso, né? Então nós podemos ter fatalidades, ter problemas que acontecem na nossa vida, e por isso que muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas culpam a Deus indevidamente, mas são fatalidades que iriam acontecer e que, infelizmente, né, acontecem pela realidade da vida, e realidade essa que, inclusive, pode ser consequência do mal no mundo, né, o mal com U, algumas delas, mas o fato é que Deus ele não cria, entenda, ele traz o mal, ou seja, a fatalidade em determinados momentos, e muitas vezes com diferentes finalidades. Perceba que num momento como esse, há pessoas que estão se divorciando, mas há pessoas que estão restaurando os seus casamentos, há pessoas que estão passando por dificuldades com seus relacionamentos nas suas casas, outras que estão passando exatamente pelos melhores momentos, estão podendo dialogar um pouco mais. Ou seja, a fatalidade ou o mal, lembra daquela coisa chamada de males que vem para bem? Muitas vezes essas circunstâncias acontecem exatamente para um fim benéfico, né, das pessoas que amam a Deus. A Bíblia diz, inclusive, Romanos no capítulo 8, versos 28 e 29, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a realidade é que essas fatalidades podem ser males que servem para bens. Mas não estamos falando aqui do mal, o mal íntimo, o mal intrínseco que causa exatamente o pecado da raça humana e o pecado dos anjos inicialmente. Então nós temos que neste ambiente, né, íntimo, é o lugar onde esse mal pode nascer. Nasceu inicialmente de um ser celestial, mas nós sabemos que os seres humanos eles têm esse mal íntimo que inclusive causa muitos outros males à sua própria vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus no capítulo 15, verso 18. Diz assim: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Veja, o coração, que é o lugar das intenções, que é o lugar da vontade, da coisa mais profunda que existe no ser humano, é o lugar contaminado, segundo a palavra de Deus. Então, esse mal íntimo que existe no coração do homem não é criado por Deus, mas é a oposição por conta da vontade do homem. Agostinho diz que o mal é obra da liberdade. O professor Carlos Novaes nos diz que o mal é uma realidade da vida que Deus pode usar. Então veja que estes males não representam mal íntimo, portanto, eles podem ser inclusive utilizados por Deus para um bem maior. Então, como é que ele começa a nascer? É isso que nós vamos ver agora. É o profeta Ezequiel, então, que vai decifrar este enigma de onde surgiu este mal. Nós vamos lá para Ezequiel no capítulo 28, versos 13 a 15, e fala sobre este ser angelical, através do qual esse mal não só se espalhou, mas no qual este mal nasceu. Então, veja o que diz o texto de Ezequiel: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Veja só, trata-se de alguém que vivia num ambiente de extrema beleza, de extrema grandeza, extrema honra diante dos céus. E era alguém também muito talentoso. Então, veja que era alguém que vivia cercado de beleza e cercado de capacidades. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Veja que ele era representante desta santidade, desta pureza. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Nós estamos vendo então que este ser, olhando demais para a sua beleza, olhou demais para si e menos para Deus. Aquele que era então a repercussão da fonte, achou-se fonte. Aquele que se banhava achou que era nascente. E dessa maneira, este mal é o que nós chamamos do pecado original. Esta vaidade a partir do olhar para si, do perceber a sua beleza, a sua grandeza, e esquecer-se de onde vem isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Todos os segredos da sabedoria e do conhecimento vêm de Deus. Quando nós, por aquilo que conquistamos, aquilo que conseguimos, ou aquilo que vemos em nós, mas sem o reconhecimento de que é Deus quem nos dá todas as coisas, estamos incorrendo neste mal original da egolatria. Este pecado original, ele se instalou no coração de Lúcifer. Lúcifer entra em uma serpente, e esta serpente então é utilizada para enganar a primeira mulher, e esta mulher também passar este mal ao seu marido, e este mal também espalhar a todos os homens. Então, como é que surge este império no qual vivem os cosmocrátores, né? Este grupo de inteligência militar do mal que tenta pensar em coisas para a destruição? É exatamente em um sistema criado a partir desta egolatria. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, de uma vez por todas, Não há sistema político, nem capitalismo, nem socialismo, nem social-democracia, nem liberalismo. Não há nenhum sistema capaz de consertar o mal intrínseco, o mal fundamental do mundo em que vivemos. Este mundo, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno, está morto no maligno. Ele está tão imprestável para o propósito de Deus quanto todos os seres humanos tornaram-se imprestáveis a partir do momento que passaram a desobedecer a Deus. Este mundo ele está condenado a um dia ser destruído. O que acontece? Nós vivemos nesse mundo, podemos usufruir deste mundo, mas nós não somos deste mundo. Esse mundo está morto no maligno. Este mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Esta concupiscência dos olhos, da carne, a soberba, tudo isso que está em volta deste pecado original, isto é o que prevalece no sistema do mundo. O mundo, como nós o vemos hoje, ele está amplamente dominado por esse sistema, e nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui basicamente nos opondo a o que é uma onda maior. Então, não deixa de ser a ideia que nós colocamos no princípio, do ponto de vista de que nós vivemos aqui no mundo de Voldemort. Voldemort, de fato, né, o maligno, ele domina este mundo. Só que o que acontece? A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Que o Senhor Deus, né, encarnado no Senhor Jesus Cristo, ele venceu o mundo. O mundo é um lugar de aflições, é um lugar das dificuldades, é um lugar das epidemias e das pandemias, mas o Senhor Jesus venceu o mundo e nós haveremos de vencê-lo também do mesmo jeito. Agora, o importante é nós entendermos que nós estamos aqui num campo de batalha. E o que eu quero chamar a sua atenção, a partir da semana que vem nós vamos estar trabalhando sobre as artimanhas, as maneiras como esse nosso inimigo trabalha. E eu quero chamar a sua atenção porque nós precisamos nos especializar nisso. Nós precisamos estar devidamente vestidos de estratégia, porque nós estamos aqui para lutar contra este sistema egolátrico, nós estamos aqui para usar as nossas armas espirituais, e eu quero convocar você. Vamos abrir o nosso coração, vamos abrir a nossa mente para compreender a nossa posição,
para compreender a forma como nós devemos agir diante desta realidade. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. No mundo nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Vamos continuar com bom ânimo, vamos continuar firmes e fortes no propósito de Deus, mas com a consciência plena de que o nosso trabalho não é fácil e o nosso trabalho precisa de consciência e precisa de estratégia. Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa. Eu quero mais uma vez orar por você para que o Senhor nos cubra, nos proteja e nos dê forças para viver neste mundo e neste tempo em que nós estamos. Feche os seus olhos aí, Senhor nosso Deus, estamos diante da tua proteção e sabemos que o Senhor nos guarda, sabemos que o Senhor nos protege. Há um tempo que sabemos também que não vivemos num lugar confortável para nós. Nós remamos contra a maré não nos é favorável neste mundo. Nós precisamos o quanto antes ter a consciência e a certeza disso. E eu te peço que nesse momento, cada um que está me ouvindo nesse instante, tenha esta plena consciência de que nós precisamos do Senhor mais do que nunca. Precisamos do Senhor para atravessar estes problemas, para atravessar essas barreiras e essas dificuldades que esse mundo nos impõe. Que o nome de Jesus possa ser carregado por cada um de nós, para que possamos vencer as tribulações, vencer as aflições neste mundo governado em sua lógica por essa inteligência do mal. Que a tua consciência, a tua clareza e a inteligência espiritual seja conosco para vencermos todas as ciladas do maligno. Que o Senhor continue usando esse tempo em que estamos meditando sobre isso para nos alertar e nos fortalecer. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, meu querido e minha querida. E até a semana que vem.